galerinha, beleza? Dando continuidade ao assunto do segundo ano, a gente entra em República Velha. Então, vamos falar de República Velha. Que vem a vinheta. No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. Uma vez proclamada a República no Brasil, nós tínhamos uma situação delicada, que era a questão do formato da República. O Brasil tinha acabado de sair de uma monarquia, né? Nós tínhamos 2 imperadores, nós sabíamos tudo sobre monarquia, sobre títulos de nobreza, sobre a estrutura de um país monárquico, mas nós não sabíamos nada a respeito de república. Né? Então a república para a gente era uma incógnita. E uma vez proclamada a república, a gente precisava seguir um modelo. Por isso que o modelo escolhido foi o modelo norte-americano. Os Estados Unidos foi a primeira colônia a anunciar a sua independência. Os Estados Unidos foi a primeira república do mundo. Dava certo, era um modelo que devia ser copiado e nós copiamos. Só que nós copiamos o modelo americano fielmente. E eu acredito que a gente teria que ter criado uma república mais brasileira, como é o caso atual. Então, o que é que nós fizemos? Na época, o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. Né? Hoje a gente sabe que o nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Mas nós copiamos a norte-americana. Então, o Brasil se chamava Estados Unidos do Brasil. Além do Brasil se chamar Estados Unidos, nós copiamos o modelo da cédula, né? Os réis ficaram muito parecidos com o dólar. Copiamos a bandeira, mas graças a Deus essa não passou. Né? Na verdade, a bandeira brasileira foi mantida, a bandeira imperial. Né? Então, no Império nós tínhamos o verde, o amarelo e o brasão imperial. O verde foi mantido, o amarelo, né, que representa o ouro, e nós colocamos o círculo com as estrelas representando os estados e a ordem e progresso, que é uma frase positivista. Né? E aí rejeitamos a bandeira, porque senão a bandeira ia ficar horrorosa, listrada, verde, amarelo, imagina. E copiamos também um modelo de política bipartidário, democrata e republicano. Né? Então havia o Partido Republicano Brasileiro, né, que representava as camadas rurais, tá? E o Partido Democrata, que representava as camadas urbanas. Interessante é que nos 2 casos representava os ricos. E os ricos do interior, republicanos. Os ricos da capital, os democratas, certo? Então, aí tem uma questão na prova que vai dizer assim, durante a República Velha, as camadas rurais governaram o país. Verdadeiro, né? Porque quem governou o país foi o Partido Republicano. O Partido Republicano de São Paulo e o Partido Republicano de Minas, que ficavam se alternando no poder. São Paulo produzia café, Minas produzia leite, e é por isso que a gente chama isso de política do café com leite. Além da política do café com leite, além de termos copiado o modelo americano na Constituição de 1891, nós tivemos o nosso primeiro presidente, que foi o presidente Deodoro da Fonseca, né, eleito pelo Congresso Nacional, não foi eleito popularmente. Na verdade, o Congresso Nacional estava com muito medo de acontecer no Brasil o que aconteceu no México. Né? No México houve um general, né, Porfírio Dias, que fez a revolução, derrubou a monarquia, saiu candidato e perdeu. E aí como é que ele lidera a revolução, perde as eleições? Ele não aceita e implanta uma ditadura no México. Então, para não acontecer a mesma coisa no Brasil, o Congresso entrega o poder a Deodoro da Fonseca, que se torna o nosso primeiro presidente e que não vai terminar o mandato, vai renunciar e entregar o poder a Floriano Peixoto. Como os 2 eram militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, como ambos eram militares, eles acabaram dando o nome a essa fase de a República das Espadas.
Então, dentro da República Velha, nós temos a República das Espadas, onde os presidentes eram militares, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano, e a República das Oligarquias, que é justamente a República dos Civis. Então, a República Velha, que vai de 1889 até 1931, é dividida nessas duas fases: República das Espadas e República das Oligarquias. Professor, o que é uma oligarquia? Oligarquia é um governo de um grupo. Então, como na República das Oligarquias, quem mandava no Brasil eram dois grupos, o grupo de São Paulo e o grupo de Minas, nós chamamos esse período de República das Oligarquias. Na brincadeira com os meus alunos, eu costumo perguntar quais são as oligarquias. Cite o exemplo de 3 oligarquias que mandaram no Brasil durante a República Velha. Eles sabem café, sabem leite e se batem na terceira. Gente, haviam várias oligarquias no país. Havia a oligarquia cacaueira no sul da Bahia, a oligarquia do açúcar no Nordeste, a oligarquia da borracha na Amazônia. Né? Então são várias. As duas maiores, as duas principais, foram justamente as oligarquias de São Paulo e Minas que deram origem à política do café com leite. Professor, como é que essa política do café com leite funcionava? Bem, nas eleições, ora São Paulo elegia seu candidato, que ia representar os interesses do café, ora Minas Gerais elegia o seu candidato. Minas elegia seu candidato com apoio de São Paulo elegia seu candidato com apoio de Minas Gerais. Como isso é possível? Como é que eles tinham certeza que eles elegeriam seus candidatos? Porque naquela época o voto era aberto. O voto não era como hoje, que é um voto secreto, fechado. O voto era aberto. Isso quer dizer que o eleitor era obrigado a subir ao palanque e anunciar seu voto. Todo mundo sabia quem ele ia votar. Então os coronéis, que era um poder local, né, da região, reunia seus agregados que tinham autorização para votar e indicava a esses agregados quem era o seu candidato. Meu candidato é fulano de tal. E aí o agregado era obrigado a votar no candidato do coronel, porque o coronel saberia se ele votou ou não. É o que muita gente diz, botava cabresto, né? Botava cabresto no eleitor. É o que a gente chama de voto de cabresto. E aí o eleitor acabava tendo que obedecer ao coronel. Então você tem algumas características aí da República Velha. Você tem a política do café com leite, você tem o coronelismo e você tem o voto aberto, que no Brasil ficou conhecido como voto de cabresto. Olha como os professores fazem pegadinhas com vocês. O professor chega numa prova e coloca uma questão dizendo assim: a Constituição de 1934 estabeleceu o voto secreto no Brasil, pondo fim ao voto de cabresto. Verdadeiro ou falso? É falso. Porque voto de cabresto no Brasil tem até hoje. Você chega no interior, aí o que mais tem é pessoas que trocam seu voto por benefícios. Eu estou falando de interior, porque na capital também tem. Mas você chega no interior, em vários interiores aqui da Bahia, você encontra isso. Eu vou trocar meu voto por uma laje, eu vou trocar meu voto por um par de sapato. Isso é voto de cabresto. O certo seria dizer que a Constituição de 1934, ao estabelecer o voto secreto, acabou com o voto aberto no Brasil, mas não acabou com o voto secreto, com o voto de cabresto. Ok? Beleza. Ainda durante o governo de Deodoro da Fonseca, ele trouxe a Águia de Aia para o lado dele. Ele convidou um baiano chamado Rui Barbosa para participar do governo. Rui Barbosa era um fenômeno, um dos homens mais inteligentes do século. E Rui Barbosa tinha representado o Brasil na Conferência de Haia, na Europa, tão bem que ele recebeu o apelido de a Águia de Haia, ou seja, astuto, né? Muito astuto, muito inteligente. E Deodoro deu a Rui Barbosa a incumbência de industrializar o Brasil sem dinheiro. Parece impossível, né? Mas Rui Barbosa encontrou uma solução. Rui Barbosa criou uma política chamada política do encilhamento. Ele produziu papel moeda excedente. Entenda
que existe uma quantidade de papel moeda circulante equivalente ao ouro que está no Tesouro Nacional. Isso quer dizer que se você tem uma quantidade de ouro, você tem que ter a mesma quantidade de papel moeda. Se você aumentar a quantidade de papel em relação ao ouro, você gera inflação, porque você desvaloriza o papel moeda. E é por isso que o papel e a quantidade de ouro tem que estar equiparado. Quando ele produziu mais papel moeda do que nós tínhamos em ouro, ele gerou inflação. Mas ele pegou esse papel moeda e concedeu empréstimos para que fossem construídas indústrias. O lucro da indústria é medido em PIB, Produto Interno Bruto, em ouro, que voltaria para o Tesouro. Então, em um determinado momento, o ouro ia alcançar a mesma quantidade do papel moeda e a inflação iria acabar. O plano era perfeito, a ideia era ótima. Mas ele colocou em prática no Brasil. E o que é que o brasileiro fez? O brasileiro pegou o papel, pegou os empréstimos e abriu indústrias fantasmas. Ou seja, a indústria que só existe no papel. Na prática ela não existe. E se ela não existe, não gera lucro. E se ela não gera lucro, o ouro e o papel moeda não equipararem, a inflação comeu no centro. O que levou o presidente, Deodoro da Fonseca, a demitir o ministro Rui Barbosa. Resolveu o problema? Não. Rui Barbosa viaja para os Estados Unidos. Os americanos queriam entender o que é que ele tinha feito. E ele ensinou aos americanos, e os americanos aprenderam. E usam até hoje. Não é à toa que os Estados Unidos é a economia mais forte do mundo, um país mais poderoso do mundo. Demitiu Rui Barbosa, resolveu o problema? Não. Se demitiu também. Também não resolveu o problema. Marechal Floriano Peixoto assume, só que Floriano já chega dando voadora na jugular. Afinal de contas, o país está em crise, ele não pode chegar sorrindo. E é por isso que ele é chamado de um marechal de ferro. Venceu a revolta da Armada, garantiu as eleições e entregou o poder aos civis. E o civil escolhido para assumir o poder foi o Prudente de Moraes. Presidente Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil eleito durante a República Velha. Ele foi eleito pelo Partido Republicano Paulista, ou seja, representava os interesses do café. A partir daí, foram se alternando os presidentes, ora de São Paulo, ora de Minas. O último presidente eleito pela política do café com leite foi o Washington Luiz. O Washington Luiz foi eleito em 1926 para governar o Brasil até 1930. Em 1930, o Washington Luiz deveria apoiar a eleição de um candidato mineiro que representasse os interesses das Minas Gerais. Mas não foi o que aconteceu. O Washington Luiz, ao invés de apoiar um mineiro, preferiu apoiar um outro paulista chamado Júlio Prestes, o que não agradou aos mineiros. Professor, e por que ele fez isso? Por causa da crise de Nova York. Em 1929, houve uma crise lá em Nova York, a crise do café, que atingiu o Brasil, a crise da Bolsa, e ele protegeu o café. Entendia ele que era necessário eleger um outro paulista para manter o apoio e a proteção ao café, para não correr o risco dos mineiros, acabarem com a política de valorização do café. Então ele rompe com a política do café com leite. É por isso que na prova eles podem perguntar assim, quem foi o último presidente eleito pela política do café com leite? Washington Luiz ou Júlio Prestes? Washington Luiz. Júlio Prestes vai ser eleito, mas ele já não é mais eleito pelo café com leite. Júlio Prestes vai ser eleito só por São Paulo. O professor agora confundido. Porque se Júlio Prestes foi eleito, por que Getúlio assumiu? Getúlio era o candidato da oposição e Getúlio perdeu as eleições. Getúlio Vargas perde as eleições de 1930 para Júlio Prestes, mas o vice de Getúlio Vargas, que era João Pessoa, foi eleito. Naquela época não é como hoje, né? Hoje você elege o presidente e ganha o vice de brinde. Você vota em Dilma e ganha Temer. Naquela época você votava nos dois separadamente. Então Júlio Prestes foi eleito presidente e João Pessoa foi eleito vice-presidente. João Pessoa negou o apoio a Júlio Prestes. É por isso que a bandeira da Paraíba, João Pessoa era paraibano,
Na bandeira da Paraíba está escrito nego. Eu nego apoio a Júlio Prestes. E foi o que ele fez. Negou o apoio a Júlio Prestes, acabou sendo assassinado por motivos pessoais, não foi por motivos políticos, mas a morte de João Pessoa deflagrou o que a gente chama de a Revolução de 1930. Porque Getúlio Vargas podia ter fugido, havia uma ameaça sobre Getúlio Vargas, mas ele prefere tomar o poder. Getúlio Vargas representava a Aliança Liberal. E se ele era liberal, ele era democrata. Se ele era democrata, ele representava as camadas urbanas. Além das camadas urbanas, Getúlio também contava com o apoio dos tenentes, do movimento tenentista, e Getúlio também contava com o apoio das Minas Gerais. Lembra que Minas Gerais não gostou? Júlio Prestes ser candidato? Era para Washington Luiz apoiar Minas. Minas não gostou. E apoiou Getúlio Vargas. Então Getúlio, com amplo apoio, ao invés de fugir, ele prende o presidente, Washington Luiz. Peraí, professor, não era Júlio Prestes? Ele prende o presidente, Washington Luiz. Prende o presidente eleito, Júlio Prestes. Exila os dois, expulsa os dois do Brasil e assume o governo. Como assim, professor? As eleições no Brasil são em outubro. Hoje, o presidente da República assume no dia 1º de janeiro. Naquela época, o presidente assumia no dia 15 de março. Isso tudo vai acontecer entre outubro e 15 de março. E é justamente nesse intervenha e nesse momento que Getúlio toma o poder, quando o presidente ainda é o Washington Luiz. Então, Júlio Prestes é eleito, mas nunca assumiu a presidência. Por quê? Porque Getúlio toma o poder antes. E aí, quando Getúlio Vargas toma o poder em 1930, ele diz o quê? Eu estou assumindo o poder para organizar a política brasileira. E quando estiver tudo pronto, eu devolvo ao povo. E Getúlio ficou 15 anos no poder. O maior e o melhor estadista da história do Brasil. Galera, paro por aqui, tá? República Velha. Próxima aula eu falo sobre Era Vargas. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Cuide dos seus idosos. Não saiam de casa. Beleza? Tchau, tchau.